Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, por essa manhã chuvosa, pela bênção de Deus, pela oportunidade que nos dá de mais uma vez viver nesta terra. Hoje, 14 de junho de 2020, nós estaremos estudando a lição de número 11 deste segundo trimestre de 2020. Glória a Deus. Traz como título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O termo atributos significa virtudes que pertencem a alguém ou a algo. Esta lição ela trata de três virtudes pertencentes à unidade, que preserva a unidade na igreja. E esta unidade ela foi criada pelo Espírito Santo e existe no crente nascido de novo. A nossa leitura bíblica se encontra aos Efésios capítulo 4 e o versículo 1 até o versículo 4. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. O nosso texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aos Efésios capítulo 4 e o versículo 1. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A verdade prática nos ensina que o cristão ele tem que praticar no seu dia a dia essas três virtudes geradas pelo poder do Espírito Santo, e que a vida cristã não é o falar, a vida cristã é o praticar. Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor Jesus nos ensina que nem todos os que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então essas virtudes, elas fortalecem, elas desenvolvem a unidade da fé. Três tópicos esta lição tem. O primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Veja que o termo é preciso significa que a unidade não é desenvolvida, não é fortalecida, não é existencial quando ela não possui estas virtudes. Segundo tópico: para haver unidade é preciso mansidão. Terceiro tópico: para haver unidade é preciso longanimidade. Percebam que unidade significa o corpo de Cristo, significa a vida que o Espírito Santo gerou no coração dos arrependidos, e que esta vida, e que esta unidade, e que este sentimento cristão, eles só existem se nós praticarmos estas virtudes. Meus queridos irmãos, o primeiro tópico, ele nos ensina sobre a humildade, que é o modo digno de viver cristão. Ou seja, de que modo o crente deve viver aqui na terra? Ele deve viver com humildade, mansidão e longanimidade. Procurar o Espírito Santo, procurar a graça de Deus para que este fruto ele seja desenvolvido e exercitado. A fim de desenvolver esta unidade, o apóstolo Paulo apresenta essas três virtudes. A humildade, que é o segundo subtópico do primeiro tópico. A humildade. Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude. Jesus, aqui na terra,
ele tinha esta virtude e ele aconselhou-nos a ter também esta virtude, quando ele disse lá em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou mansidão e humilde de coração. Jesus é o exemplo de humildade. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus, mesmo na forma de Deus, e o termo forma aqui não significa dimensões estruturais, mas essência existencial, na forma de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele aqui na terra, ele tinha a natureza divina, mas ele não atuou como Deus, mas atuou como servo de Deus. Ele disse lá em Marcos: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus, ele é servido. Nós servimos a Deus, mas Jesus aqui na terra, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não atuou como Deus, mas ele atuou como servo e nos ensinou a imitá-lo para a glória do seu nome. O terceiro subtópico do primeiro tópico: a verdadeira humildade. Perceba que existe a falsa humildade. Se existe a verdadeira humildade, é porque existe a falsa. A verdadeira coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então, a unidade no corpo de Cristo, que é a igreja, é desenvolvido, é promovido por esta virtude, a humildade, a verdadeira humildade, através do relacionamento do crente uns com os outros. Quando ele se porta humilde de coração, quando ele deixa o Espírito Santo gerar dentro dele, desenvolver dentro dele essa virtude, ele preserva o relacionamento, ele preserva a comunhão, e preservando a comunhão está preservando a unidade na igreja. Humildade aparente não é verdadeira. Não se julga a humildade pela aparência, se julga pela reta justiça que é no coração, e que somente Deus, ele vê o coração. Uma humildade que é gerada no coração, ela é permanente, ela atua nas circunstâncias. A humildade das pessoas, elas se destacam nas circunstâncias. Há pessoas que você olha para elas e julgam ser humilde, mas diante da circunstância elas se mostram arrogantes, soberba, significa que não é humilde. A humildade não é julgada pelo poder aquisitivo. Há pessoas que julgam as outras pessoas pelo poder aquisitivo, pessoas bem ricas. Aquela pessoa é metida, aquela pessoa é arrogante, é prepotente. E quando você se relaciona com ela, você entende que ela é humilde. Ela é humilde. Então, a humildade, ela não é considerada pelo poder aquisitivo, pelo poder social. Há pessoas que não têm posição social, mas quando recebe, quando possui, passa a ter esta posição social, essa posição eclesiástica. Às vezes é um membro da igreja e se relaciona bem com você, se dá bem com as pessoas, mas quando passa a ser diácono, passa a ser presbítero, passa a ser pastor, aí começa a desprezar as outras pessoas, começa a se julgar melhor do que as outras, começa a ser exaltada, orgulhosa, soberba, começa a ter prepotência, e isto é falta de humildade. E tem pessoas que também não são obreiros, mas são orgulhosas, e tem pessoas que são obreiros e são humildes, porque este é o dever de todo cristão. A humildade faz parte da vida cristã. Então não julgue as pessoas pela aparência. Tem pessoas que se vestem bem, têm uma boa aparência e são julgadas.
essa pessoa só quer ser metida, exaltada, orgulhosa, soberba, e na verdade não é. Quando você começa a conhecê-la, você entende que ela é humilde. E tem pessoas que não se vestem bem, não tem boa aparência, é desleixada, né? E é orgulhosa, e é soberba, e é exaltada. Então a humildade não é julgada pela aparência. Jesus, pela sua palavra, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a humildade no coração, ela é revelada, evidenciada pelas nossas atitudes diante das circunstâncias. Não adianta eu dizer que sou humilde e na circunstância, na adversidade, me mostrar orgulhoso. Então a humildade, ela é destacada nas circunstâncias como todas as outras virtudes. Então a humildade é produzida pelo Espírito Santo que habita no crente. Aos Efésios capítulo 3 e o versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então a humildade é produzida pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Glória a Deus. Então a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. O segundo tópico: para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso. Mansidão faz parte do fruto do Espírito, listado por Paulo aos Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Esta virtude produzida pelo Espírito Santo, a verdadeira virtude: ternura, gentileza, cortesia e mansidão. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é não agir precipitadamente diante das circunstâncias. Há pessoas que são humilhadas, são desprezadas e não revida. Espera que Deus age. E alguém fica, é covarde, não agiu. Se fosse comigo era diferente. Porque tais pessoas não nasceram de novo. As pessoas que nasceram de novo, os crentes em Jesus que têm essa virtude, eles esperam Deus agir. Eles não são precipitados. Ele deixa Deus operar. Ele sabe que Deus vai operar na hora certa, no momento certo. Ele deixa essa virtude agir no momento difícil, aflitivo, no momento desafiador. Então, há pessoas que se dizem mansas, mas quando é um momento calmo, um momento tranquilo, mas quando vem a adversidade, aí mostra a sua braveza, a sua agressividade, as suas atitudes ímpias. Meus irmãos, que nós venhamos permitir que o Espírito Santo desenvolva cada dia mais esse fruto do Espírito, essa virtude que é a mansidão. Glória a Deus. Mansidão, fruto do Espírito. A virtude da mansidão produz no crente a capacidade de viver em paz, de viver em conciliação na igreja local. Em um momento de guerra, em um momento de conflito, o crente que possui essa virtude, ele apazigua a tempestade. Quando a pessoa não tem essa virtude, quando vê qualquer conflito, alimenta o conflito, provoca o conflito, fica atiçando, como a gente sempre usa essa palavra, atiçando.
quando vê alguém provocando uma guerra, provocando uma confusão. Então quem é manso, quem tem essa virtude, apazigua, aconselha. Moisés, ele foi um grande exemplo. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Glória a Deus. Por quê? Porque Moisés, ele tinha o fruto do Espírito Santo. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então nós temos a mansidão listada aqui no capítulo 5 de Gálatas e o versículo 22. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus são duas pessoas que nos dão exemplo de mansidão. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números, capítulo 12 e o versículo de número 13. Grandes exemplos de mansidão. Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Tem pessoa que age de forma agressiva, cruel, quando é confrontado e até injustamente. O crente em Jesus, ele não se precipita e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Há pessoas que, para se defender, acusam outras pessoas, mas o verdadeiro cristão, ele silencia no momento de calúnia, de agressão, de pessoas que confrontam a sua vida. Ele silencia, ele deixa Deus operar, o que não é difícil quando o crente está na presença de Deus. Não é difícil quando o crente se debruça em oração constante, em total vigilância, o Espírito Santo capacita ele. É difícil quando nós estamos distante desta graça, quando nós estamos distante do poder do Espírito Santo, quando nós não estamos em comunhão com Deus, em vida no altar, em vida no altar. Glória a Deus. Quando estamos na carne, é muito difícil a gente atender esta virtude. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são, olha aqui, a verdadeira mansidão. Existe a falsa mansidão, são aquelas que as pessoas aparentam ser mansas, mas no momento da adversidade elas mostram que não são mansas. Disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, ou seja, o crente é perseguido e ele se mostra disciplinado, ele atua como pessoas serenas, acreditando que Deus vai fazer algo por ele. Não revidam os maus tratos sofridos, ou seja, você é maltratado, alguém lhe destrata, lhe age de forma cruel e injusta, você para, você ora, você pede a Deus para que o Senhor haja na sua vida, e a unção e a comunhão do Espírito Santo começa a promover, desenvolver esta atitude benéfica e também a unidade da igreja. Quantas pessoas já disseram: fulano me distratou, fulano disse algo que eu fiquei calado porque estava em oração, eu estava muito crente, rapaz, eu estava tão crente, eu tinha saído do ciclo de oração, senti a presença de Deus de uma forma tão grande, que quando Ele veio me confrontar, eu agi naturalmente, eu agi com ternura, com tranquilidade, com serenidade. Por que eu não agi assim? Já passou por você essa situação? Você já passou por isto? Meus irmãos, foi o fruto do Espírito que estava na tua vida.
É o fruto do Espírito que desenvolve esta atitude na sua vida de não revidar quando você é maltratado. Não se apressam a emitir juízo. Quando alguém confronta, eu vou agora na delegacia, eu vou agora botar você na justiça. Pessoas que fazem assim precipitadamente é porque não desenvolveu nele o fruto do Espírito, que é a mansidão. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Pessoas ressentidas, pessoas com mágoa, carrega mágoa. Ai, irmão, eu tenho um ressentimento com fulano, eu guardo uma mágoa de fulano. E foi, não foi? Foi quando? Foi ontem? Foi? Não, irmãos, faz muito tempo. Foi, está com uns 20 anos, 20 anos amargurados. Meu Deus, esse crente não desenvolveu ainda o fruto do Espírito. Deus ainda não operou, não houve ainda espaço para o Espírito Santo operar na vida dele. Meus irmãos, que este fruto seja desenvolvido na nossa vida, a mansidão, e que não venhamos guardar ressentimento, porque o teu coração não é lugar de ressentimento, o teu coração não é lugar de mágoa, o teu coração é lugar da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, a virtude não significa fraqueza. Essa virtude de mansidão não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Quando esse fruto é desenvolvido, você tem um controle emocional, você não age precipitadamente. Eu creio que os meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão me assistindo nesse momento, já passou por essa situação de você ter o controle emocional diante de uma adversidade. E quem foi que controlou o teu emocional? Foi a tua capacidade? Foi você mesmo? Não. Foi a virtude do Espírito, a mansidão. E isso certamente contribuiu, cooperou para você preservar a unidade na igreja. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, como está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 10. Mansidão pressupõe conciliação. O que é conciliar? É unir, é provocar comunhão. A pessoa com a virtude de mansidão tem uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 23. Veja o que é que nós temos aqui em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Jesus era injuriado, era confrontado, mas diz o texto, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Não, é muito difícil, não sei o quê. Sim, aqui é a Bíblia, aqui é a palavra de Deus. Se a gente não vive esta palavra, nós jamais preservaremos a unidade na igreja. Nós jamais preservaremos a qualidade e a essência que a igreja tem, que é as virtudes fundamentais para ela viver. Então Cristo é o exemplo. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. A pessoa transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Pessoas que possuem a virtude do Espírito Santo, a mansidão, têm facilidade de lidar com conflitos, têm serenidade para acalmar a tempestade do conflito entre pessoas, são pacificadores. E o que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados pacificadores, amém? Glória a Deus.
Meus irmãos, o terceiro tópico: para haver unidade, é preciso longanimidade. Veja que essa palavra longanimidade é a qualidade, é a virtude de pessoas que suportam a fraqueza alheia, né? Longanimidade, longo, demora a agir, demora a ter um comportamento sagaz, a ter um comportamento de juízo, de julgamento, né? Longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Perceba que tolerância não significa não aconselhar, não tratar de uma maneira disciplinar. A igreja, ela disciplina, a igreja corrige, a igreja repreende, mas a longanimidade, que é a virtude de tolerância, onde o crente tolera, onde o crente suporta a fraqueza, porque tem pessoas que são rudes diante do pecado alheio, diante das fraquezas, são rudes, são agressivas quando alguém comete pecado, não perdoa, irmãos, eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano. O que é isso? Falta de longanimidade. Através dessa virtude, o crente suporta a fraqueza dos seus ofensores. Então, longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidades, ou seja, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. O perdão como premissa do amor, terceiro subtópico, o terceiro tópico. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. A tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quando se tem essa virtude de longanimidade, a gente preserva a unidade. O irmão falhou, o irmão fracassou, mas nós vamos perdoar, nós vamos aconselhar, nós vamos ajudar. Como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1: vós, irmãos, quando alguém for surpreendido em alguma falha, em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, vós que possuem o fruto do Espírito Santo, tratai com o espírito de mansidão. Então, a mansidão, a longanimidade, que é a tolerância, a consistência diante da falha, diante da fraqueza alheia. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Alguém pecou contra você, alguém errou contra você, a longanimidade faz você tolerar, faz você perdoar. Amém? Veja o que Jesus passou na cruz do Calvário, quando os seus algozes o maltratavam. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando você tem a virtude do Espírito Santo, a longanimidade, você é capacitado a suportar a fraqueza dos irmãos, a fraqueza de alguém que peca contra você. Você começa a olhar com o olhar divino. Esta pessoa fez assim porque está fora da comunhão. Essa pessoa pecou assim porque não vigiou, porque está dentro de uma natureza pecaminosa e não vigiou. Eu preciso ter vigilância para não cair na mesma situação. Eu devo perdoar, porque o Senhor também tem me perdoado. Quando o crente trata dessa forma, é porque ele está desenvolvido pelo poder do Espírito Santo. Ele está desenvolvido com a graça de Deus para viver a unidade cristã, a unidade da fé, através
das três virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Então vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garantir a unidade e fazer desaparecer as dissensões, mostramos que algumas virtudes são essenciais: humildade, que fortalece a unidade; mansidão, para gerir os conflitos; e longanimidade, que suporta os erros alheios. Meus queridos, espero que os senhores e senhoras tenham aprendido algo especial nesta lição tão preciosa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.